Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a essa live que inicia agora com a participação especial de grandes amigos do cooperativismo brasileiro para contar um pouco da história e dos legados de Padre Amstad, Theodor Amstad, tudo que ele fez no final do século retrasado, início do século passado. Falamos direto de Nova Petrópolis, capital nacional do cooperativismo, hoje, 4 de julho, que se comemora o Dia Internacional do Cooperativismo. Espero que todos vocês gostem desse nosso evento e que possa servir de inspiração para concorrer àquele que é um dos maiores concorrentes que nós temos dito do cooperativismo, o desconhecimento. Quanto mais as pessoas souberem sobre o cooperativismo e principalmente sobre a sua história, maiores serão as conexões com o que nós vivemos no presente e também melhores as nossas condições de planejar o futuro. Espero que todos gostem desse momento especial, onde temos aqui comigo o Mário Konzen, o Márcio Porte e a Heloísa Lopes. Bom dia a todos! É um prazer estarmos aqui na capital nacional do cooperativismo, comemorando o Dia Internacional do Cooperativismo, que é um momento de celebrar, de divulgar o cooperativismo, as suas conquistas e a importância que as cooperativas têm nas suas comunidades. As cooperativas se unem através de associações, através das OCERGs estaduais aqui no Rio Grande do Sul e as OCEs, junto com todos os estados do Brasil, formam a OCB. E ainda temos a ACI, que é o Movimento Mundial das Cooperativas, e instituiu oficialmente em 1994 o Dia Internacional do Cooperativismo, para que todos os cooperativistas celebrem essa grande força do cooperativismo. É um prazer estar com vocês e queremos que vocês possam aproveitar ao máximo esse dia especial com essa motivação e essa inspiração do Mário e do Márcio aqui hoje conosco. Muito obrigada. Agradecemos então a presença maravilhosa e convido o Mário para dar as suas boas-vindas. Bom dia a todos, muito honrado estar aqui nesse dia tão importante do cooperativismo, com esse timaço, para nós conversarmos um pouco, né, e lembrar a história dessa construção de mais de 100 anos que acontece no mundo e que faz tanta diferença. Normalmente, hoje, Heloísa, Thiago, Márcio, nós estaríamos lá fora, né, na Rua da Cooperação, conversando com pessoas, fazendo exercícios e ações com os jovens, para que as pessoas entendessem melhor a forma de cooperar. Entretanto, os tempos não permitem isso, então nós vamos conversar, né? Algo que a gente também gosta muito de fazer. Nós o fazemos praticamente todos os dias, quando nós encontramos, a gente não tem um outro assunto a não ser falar daquilo que a gente ama e gosta tanto. Então, esta oportunidade, de novo, vai ser muito especial para nós, para a gente se realizar e compartilhar aquilo que a gente ama e aquilo que a gente gosta e fala o tempo todo. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui também. Dia Internacional do Cooperativismo, também no Dia C, lembrando que o Dia C foi criado em 2009, lá em Minas Gerais. E antes da Rua da Cooperação e do Dia C, era muito comum que as pessoas comemorassem o Dia Internacional do Cooperativismo entre si, né? Os colaboradores de uma cooperativa, dirigentes comemoravam, mas não existia uma comemoração com a comunidade, envolvendo todos. E o Dia C trouxe essa vida para o Dia Internacional do Cooperativismo, levando para a comunidade também a comemoração do Dia Internacional do Cooperativismo. Muito importante esse dia de hoje, nós estamos aí 82 anos após o falecimento do Amstad e ainda falando dele. Ele que viveu por 87 anos e 82 anos depois do falecimento dele a gente ainda lembra. E o que é mais interessante, a gente continua descobrindo coisas novas ainda. E um dos nossos objetivos a partir de então, né, de hoje, e já também de uma atuação que o Mário teve na Mundo Coop, é registrar essa história do cooperativismo. É muito provável, as palavras do Thiago, a gente conversava ontem, é muito provável que nós sejamos uma das últimas gerações que vai ter a oportunidade de conversar com pessoas que não que conviveram com o Amstad, mas que são associadas à cooperativa desde 1940, 1950. Então é o nosso papel ouvir essas pessoas
que viveram boa parte do cooperativismo, né, boa parte da Sicredi pioneira, e registrar isso para as próximas gerações. E essa live de hoje tem justamente esse objetivo, começarmos esse registro. Márcio, tu tocou num assunto interessante, que nós talvez sejamos a última geração com a oportunidade real de conversar com pessoas que viveram a história lá no seu início, lá no seu princípio, né? Pensando nesse sentido também, sem a gente se dar conta, eu comentei sobre o Dia Internacional do Cooperativismo, que é comemorado desde 1923. Aí a data passa a ser, ela é oficializada, passa a ser comemorada oficialmente pelas cooperativas no mundo todo a partir de 94, 95, no Fórum da Aliança das Cooperativas Internacional. No Brasil, alguns anos depois, de forma organizada entre as cooperativas. Isso mostra o quanto tudo no mundo, na vida, é um processo de evolução, de melhoria contínua. E assim é com a história também. Assim nasce a história do nosso povo aqui da nossa região e com certeza por tantas outras regiões do Brasil. Ninguém começa com a vida fácil. Todos começaram com muita dificuldade. Todos, os nossos antepassados, quando vieram para cá, certamente vieram com alguma dificuldade. E nesse sentido, com esse objetivo, para nós falar de Padre Amistad e falar da história do Padre Amistad pode parecer comum, pode parecer habitual, mas para muitas pessoas ainda há muito desconhecimento de como tudo começou no Brasil em relação ao cooperativismo e o mais importante, o porquê começou. Quais foram os motivos que levaram à constituição de uma cooperativa? Era só a cooperativa que se trabalhava na época ou haviam outros movimentos sociais necessários e relevantes, como questões vinculadas à saúde e à educação? E no sentido de que possamos estar todos na mesma página em termos de conhecimento, de entendimento, recentemente lançamos uma página do Padre Amistad nas redes sociais e desde já convido a todos para que possam curtir essa página. Semanalmente ela é alimentada com informações, com curiosidades, com fatos e relatos históricos, mas de maneira muito genérica e objetiva. Nós gostaríamos de convidar a ti, Mário, que és um profundo conhecedor dessa história. No ano passado nós tivemos a honra, né, a alegria, a felicidade de receber mais de 3.000 pessoas aqui em Nova Petrópolis, que vinham semanalmente na linha Imperial conhecer a história do cooperativismo, da pioneira e do Padre Amistad. E esse ano, de uma hora para outra, a gente não contou mais essa história para ninguém. E esse dia C, esse dia de cooperar, que normalmente era na rua, e que hoje não pode ser por motivos que todos sabem, fez com que nós tivéssemos que, na dificuldade, nos reinventar, nos adaptar. E hoje temos essa oportunidade de contar a história, talvez também para 3.000 pessoas. Então, que está contigo a palavra. Eu gostaria de saber como foi que nasceu todo esse movimento, quem foi Padre Amistad, da onde ele veio, por que ele fez o que ele encontrou aqui, quais eram as pessoas. Conta um pouco da história lá do final do século XIX e início do século XX. Muito bem. Padre Amistad, então, suíço, nasceu numa família muito especial, uma família religiosa, trabalhadeira, organizada. Eles tinham uma atividade comercial, onde ele ajudou desde novo a trabalhar nessa atividade comercial, fazendo registros, anotando as coisas e trabalhando principalmente com a avó dele, exercendo a matemática, da qual ele era uma especialista. Nunca abdicou dos estudos, começou a sua formação na Suíça, posteriormente ingressou então na vida religiosa, né, foi para o seminário, para se tornar um padre, um religioso. Depois, por conflitos do governo com os jesuítas na Suíça, ele teve que sair, todos os jesuítas saíram da Suíça. E o Padre Amistad também, então, aproveitou e continuou a sua formação na Alemanha, na Holanda e na Inglaterra, onde ele se formou padre em 1883. Eu me emociono lembrando que
talvez tenha sido a última vez que ele tenha visto a mãe dele, porque a mãe dele viajou da Suíça para a Inglaterra para assistir o dia da ordenação dele, né? Em 1885, então, ele veio para o Brasil, designado especialmente para dar assistência eclesiástica aos que o antecederam, né? Imigrantes germânicos que vinham para o Brasil desde 1824. E aqui, além de dificuldades de toda a ordem, também não tinham assistência religiosa. Então, ele veio, como vieram outros padres e pastores luteranos também, nesse mesmo objetivo. Porém, o padre Amschik, chegando aqui, ele observou que as pessoas tinham muito mais necessidades, muito mais dificuldades que fosse só assistência religiosa. A questão econômica, a questão de educação, né, eram todas muito precárias. E ele iniciou logo a trabalhar também essa questão econômica, né? E falando de tantas coisas que eram importantes para as pessoas melhorarem as suas condições. E ele entendia que se as pessoas se juntassem, né, seria mais fácil resolverem os seus problemas, não? Usava a frase da pedra no caminho, dizendo que se um grupo de pessoas encontra uma pedra num caminho onde querem seguir, e a pedra o impede, e se uma por uma tentar removê-la, não vai conseguir. Porém, se juntarem, né, e uma delas fizer a orientação, né, o líder, aí removem a pedra e abre o caminho para todos, né? Foi dessa forma que ele explicou didaticamente a importância da cooperação. Então, a partir disso, ele conseguiu formar uma associação de agricultores em 1900. E em 1902, então, ele conseguiu constituir a primeira cooperativa financeira. Por que ele escolheu a financeira? Porque as finanças eram importantes, a circulação do dinheiro era importante, né? O dinheiro traz desenvolvimento. Quando o dinheiro circula, ele gera desenvolvimento. Parado, ele não acontece nada. Por mais dinheiro que exista, se ele está em casa, nada acontece. Ele precisa circular. Então, era este o movimento que ele via importante. E aconteceu, então, em Nova Petrópolis, em 1902, no dia 28 de dezembro, a constituição da primeira cooperativa financeira de toda a América do Sul, né? E que a gente hoje preserva, né? E continua trabalhando, contando essa história tão rica, de tantas pessoas que estiveram nesse caminho, que trabalharam nesse caminho, atuaram, além do padre Amstad. Ele não foi único, não? Ele foi o grande líder, o grande inspirador, como ele é até hoje para todos nós. Que eu sempre penso assim, se nós todos temos uma dificuldade, quando a gente encontra uma pedra no caminho, quando nós temos problemas financeiros, quando nós temos problemas de relacionamento, e a gente busca a história do padre Amstad, as suas frases que ele utilizava para estimular, né, para fazer as pessoas pensarem, lá nós encontramos a resolução. Problemas financeiros, ele falava o tempo todo da questão da poupança. Ele dizia que as pessoas têm que poupar, né, para um momento de dificuldade. E a educação, Mário? Ele também atuava na educação. Evidentemente, o conhecimento, ele dizia, sem conhecimentos não tem horizontes. A educação é a estratégia do sucesso e assim por diante, né? Então, nós temos tudo que ele dizia, todas as suas expressões, mesmo que ele às vezes envolvesse questões bíblicas, frases parafraseando questões da Bíblia, mas nunca deixando de mencionar a importância da questão econômica. A gente sabe que as dificuldades econômicas, ela arrasta, né, não só a questão de econômica. A gente consegue enxergar isso bem hoje, né? Sim, exatamente. Mas ela arrasta a questão social e a questão humana junto, né? Mário, falando em humanidade e econômico e educação, acho que tem uma história que poucas pessoas sabem e eu acho que é importante para deixar um gancho para o Márcio e para a Heloísa, que vão seguir a conversa, que eu acho fantástico essa obra, porque além de escolas, hospitais, leprosários,
havia uma grande mortalidade de mães e filhos na hora do parto. E para ver como a visão de alguém que atua numa cooperativa, ela extrapola as questões econômicas, porque a vida, as pessoas estão acima de tudo. Me conta essa história que o padre, o que ele fez? O padre Amstad valorizava muito a mulher na época já, né? Inclusive ele chamava as mulheres a participarem, ele dizia, vocês também têm que ter voz, né? Então ele observava o contexto. Ele não se relacionava somente com homens no sentido de construir, né? E quando começou a grande migração para o interior do Rio Grande do Sul, né? Onde as novas colônias foram constituídas, e já com a experiência do cooperativismo, facilmente as coisas aconteciam na organização da comunidade, né? De construírem a sua igreja, a sua escola, o seu espaço para lazer, o salão de bailes, e que era ocupado para todas as atividades que não fossem de religiosas, né? Mas de repente ele observou que continuava o nascer gente, né? Que as famílias eram todas numerosas, porém havia ausência total, ou praticamente total, de médicos e hospitais. E as parturientes, muitas vezes, por não terem nenhuma assistência, faleciam na hora do parto, né? Então ele teve a ideia, né, através dessa entidade importantíssima que ele criou em 1912, que foi o Volksverein, né, Associação do Povo. Através dessa entidade ele contratou um médico que atuava em Estrela, de sobrenome Schlatter, e esse médico formou as parteiras. Foram centenas de parteiras que ele formou e resolveu esse problema. A partir desse momento, as parturientes não precisavam mais morrer por não terem assistência. E esse trabalho das parteiras, que era um verdadeiro ofício, né? Não, era uma vocação que elas exerciam, resolveu tanto problema. E esse trabalho continuou até há pouco tempo, né? Nós temos histórias muito recentes ainda de pessoas que ainda nasceram com parteira. Eu nasci e muitos de nós, da minha idade, todas praticamente, nasceram com parteiras. Então esse trabalho também foi maravilhoso, inesquecível. Aliás, Mário, tu histórias nasceu... em torno são muito bonitas. Aonde foi que tu nasceu? Eu nasci no oeste de Santa Catarina, em Itapiranga, Santa Catarina. Itapiranga. Desenvolvido pelo Volksverein. Heloísa, olha que história linda, né? Imagina quantos de nós ou quantas de nossas famílias existem porque lá no passado houve esse trabalho com as parteiras, muitas famílias não existiriam. E o Mário foi nascer justamente em Itapiranga, que na época não se chamava Itapiranga, era Pouso Novo. Porto Novo, que foi a última comunidade a ser constituída uma cooperativa. Mas eu acho que tem mais história entre esse início e esse fim, tem mais história nesse meio, né? Porque o Mário comentou muito sobre as lideranças que o padre desenvolvia na comunidade. Será que o Márcio consegue contar alguma história para nós? Perfeito, Tiago. A fundação da primeira cooperativa de crédito aqui na linha Imperial, Nova Petrópolis, ela mudou a realidade da nossa região, né? Mudou a realidade da linha Imperial, de Nova Petrópolis e todos os municípios em torno. E o padre, ele viu que era algo que ia dar certo, né? Que mudava a realidade. E no lombo da sua mula, carinhosamente apelidada como Diana, ele tomou rumo, né? Como se diz, e foi fundar outras cooperativas, né? Márcio, como é que foi a fundação da Pioneira, os primeiros anos, e a fundação de outras cooperativas que o padre fundou ao longo de vários anos, e até mesmo mais adiante a central das cooperativas, né? Conta um pouquinho para a gente. Bom, esse é um aspecto importante porque muitas pessoas acreditam que o Amstad criou apenas a Sicredi Pioneira e que essa história pertence apenas à Pioneira, e não é assim. No total foram 38 cooperativas constituídas e ainda a central das cooperativas, que foi em 1925. O Mário citou a questão de que as famílias eram numerosas e os imigrantes que chegaram então aqui à região de Nova Petrópolis, São Sebastião do Caí, tinham muitos filhos. Os filhos queriam casar e quem casa quer casa, como se diz, né? E então uma das dificuldades que surgiu é que essas novas famílias precisavam ter onde morar e onde produzir.
E aí inicia o caminho da colonização pelos imigrantes alemães, italianos também, mas os alemães, pelo interior do Rio Grande do Sul. E nesse momento, o Bauernverein, que era a Associação dos Agricultores, teve uma importância muito grande, de 1899 até 1909, e depois o Volksverein, que é a Associação Popular, que existe até hoje, foi fundada em 1912. Então, as duas entidades criadas pelo Amstadt ajudavam a dar velocidade nessa colonização. E as preocupações que essas entidades tinham, tanto na época da pioneira, como depois para as outras cooperativas, era dar condições de vida para todos os imigrantes. E na visão do Amstadt, não bastava que as pessoas tivessem terras para morar. Elas precisavam de escolas, de hospitais, de igrejas. A Amstadt e também o Volksverein e o Bauernverein, na prática os jesuítas, né? Os jesuítas tinham essa visão muito ampla, e a gente pode pegar como exemplo as próprias reduções jesuíticas aqui no Rio Grande do Sul, na Argentina, no Paraguai. Os jesuítas tinham uma visão bastante amplificada e enxergavam a pessoa como um todo. E nessa ótica, a ideia do Amstadt era que as comunidades tivessem de tudo, que as pessoas vivessem bem. Só que o primeiro aspecto era a falta de terras. Então, o Volksverein e o Bauernverein atuaram na compra de terras em lotes grandes, e esses lotes eram fracionados e vendidos para os imigrantes alemães. Só que esses imigrantes tinham vindo para o Brasil porque estavam em dificuldades financeiras na Alemanha. A Alemanha que tinha passado por vários períodos de estiagem, agiotagem também bastante grande. Então as pessoas vieram de lá para cá com poucos recursos financeiros. E aí não bastava que tivessem terras para serem compradas se não tivesse quem financiassem as terras. E foi aí que surgiu a ideia das cooperativas de crédito. Na prática, as cooperativas foram mencionadas já lá em 1899. A Amstadt depois deu continuidade aqui em Nova Petrópolis, outras lideranças também. Mas o Amstadt tinha uma característica muito interessante. Ele percorria todas as localidades novas, essas novas fronteiras de colonização. Ele usava essas frases que o Mário disse, que são frases muito atuais, que a gente poderia tranquilamente trazer qualquer frase que o Amstadt falava na época e dizer que foi falado ontem, hoje, por algum dos nossos governantes. Ele tinha essa visão de futuro muito boa. E então ele ia para essas localidades, ele falava para as pessoas acreditavam nele, ele tinha conteúdo e ele tinha a facilidade de identificar em cada localidade novas lideranças. Então ele ia até as localidades, ele plantava as sementinhas, as sementes cresciam e com isso surgiram novas cooperativas, escolas, hospitais. Então surgia de fato uma comunidade perfeita. Então, em pouco tempo, nós tínhamos aí 38 cooperativas. Dessas 38, 5 são centenárias já. E temos mais 4 a caminho do seu centenário. Então, essas são as cooperativas que iniciaram, né, que a gente diz que foram lideradas ou inspiradas pelo movimento do Amstadt. Mas aí tem uma passagem histórica muito interessante, que o Amstadt, interessante quando a gente lê ela, né, estuda ela, mas com certeza não foi interessante para o Amstadt. Em 1919, o Amstadt cai da mula dele e ele conta que a mula já sabia os caminhos e ele dormia em cima da mula. Então, em um determinado momento, lá em Arroio do Meio, perto de Lajeado, a mula se assusta com algum animal e o Amstadt cai da mula e ele acaba fraturando algum osso, né? E ele, a partir de 1923, ele fica em cadeira de rodas. E isso muda toda a história do cooperativismo. Porque assim como o Amstadt plantou a semente para surgirem cooperativas, ele tinha a característica de percorrer essas comunidades, ele ia visitar todos os anos cada cooperativa. As cooperativas funcionavam na casa do presidente ou do gerente ou em salões paroquiais. Na prática, na casa de pessoas sérias da comunidade, né? Na época a credibilidade estava muito vinculada às pessoas, hoje ainda é, mas na época era fundamental. E então o Amstadt todos os anos percorria o interior do estado e visitava essas cooperativas. No momento em que ele cai da mula, passa-se a ter um grande problema. As cooperativas começam a ter dificuldades na sua organização, porque o Amstadt e também outros jesuítas, eles registravam que
o padrão de conhecimento, de educação das pessoas da época não era bom. E eles registravam isso, que era muito difícil liderar essas pessoas, porque muitas vezes elas não tinham uma visão mais abrangente. Os jesuítas é que tinham a visão mais abrangente. E no momento que o Amstrad deixa de percorrer as cooperativas entram em colapso. E a solução encontrada, então, em 1924, e que se concretizou depois em 1925, foi criar uma central das cooperativas, para que essa central assumisse o papel de revisão, de fiscalização, que era o que o Amstrad fazia até então. Então é muito importante a gente conhecer um pouco dessa história, da organização sistêmica que houve na época, né? E principalmente valorizarmos o que aconteceu. E um aspecto interessante é que nós temos várias regiões do Rio Grande do Sul que foram colonizadas por esse movimento do Volksverein, que contaram com a fundação de cooperativas que financiavam a compra de terras. E aí eu posso citar Cerro Largo, Santo Cristo, a região das Missões, o Alto Uruguai e também o Oeste Catarinense, que é a região de Porto Novo, Itapiranga, que foi onde o Mário nasceu. Então nós podemos dizer que boa parte da história do Rio Grande do Sul tem uma relação muito direta com o cooperativismo de crédito, tinha lá naquela época e tem ainda hoje. E isso que é o interessante de a gente verificar. O quanto a história do passado, e essa história que a gente conta de uma forma simples, né, transmitindo nossos conhecimentos no dia a dia, o quanto disso ainda impacta na vida de milhares de gaúchos e também catarinenses nos dias de hoje. Então é uma bela história, é nosso papel aí contar essa história adiante, né? E como eu comentei no início, registrarmos ela para que ela não se perca. Márcio, eu fiquei ouvindo aqui o final da tua explicação e da tua fala. Importante esse fato de uma central em 1924, 1925, né? Estamos nos aproximando do centenário da primeira central de cooperativas de crédito, né, da nossa região. Mas também os impactos paralelos, que não eram só vinculados ao crédito ou à operação financeira da cooperativa, mas as cooperativas elas prosperavam onde havia toda uma estrutura social baseada em educação, em formação de professores, em reunião e compartilhamento de conhecimento por parte dos agricultores para que possam melhorar e evoluir as suas culturas, os seus trabalhos. Isso tudo me parece muito conecto com a realidade atual, né? Com o fato de que as cooperativas, onde atuam as cooperativas, se sabe que o IDH é maior, se sabe que a geração do PIB é 5,6% maior do que nas cidades onde não há uma cooperativa, que a geração de renda e empreendedorismo ela é maior também. Ou seja, uma cooperativa de crédito nunca jamais será um fato isolado em uma comunidade, né? Nós costumamos dizer aqui na cooperativa, e já ouvi em outros lugares também, que não existe uma cooperativa rica numa sociedade pobre. E nem o contrário. E se isso acontecer é porque algo está errado, algo está em desequilíbrio. E quando a gente fala em equilíbrio, a gente fala em prosperidade da cooperativa, dos associados, da sociedade como um todo. Saindo um pouco lá do passado e vindo para os dias atuais, com o momento que a gente vive hoje, eu gostaria que tu pudesse fazer uma relação com esse propósito que as cooperativas têm de atuar nas comunidades, promover esse desenvolvimento social, econômico e, por que não dizer também ambiental, que já era uma preocupação do padre Amstrad, ele se preocupava muito com a questão das matas e dos rios. Fala um pouco desse tema para nós. Bom, como comentei, o objetivo do Amstrad era a construção de comunidades perfeitas, prósperas, né? E que tivesse condições, né, o desenvolvimento local e regional. E isso está muito presente ainda hoje, né? O papel das cooperativas no desenvolvimento da própria região. A criação das cooperativas lá, então, há 117 anos atrás, foi inspirado no movimento Raiffeisen, na Alemanha, e o Raiffeisen também, que eram cooperativas de crédito rural, e o Raiffeisen, na época, plantou a semente também para que em cada cidade houvesse uma cooperativa, isso lá na Alemanha. Tanto que na Alemanha nós chegamos a ter 12 mil cooperativas. Então foi um número bastante grande, era como se hoje no Rio Grande do Sul a gente tivesse
497 cooperativas, cada cidade tendo a sua própria cooperativa. Então o Amstatt entendia também, assim como o Raiffeisen, que cada localidade tinha que ter a sua própria cooperativa para desenvolver aquilo que fosse da própria região, entender as características, as necessidades locais. E as cooperativas, por um bom tempo, nessa tua pergunta, né, Tiago, do desenvolvimento, do lado social também, as cooperativas, elas patrocinaram por um bom tempo as iniciativas nobres que os jesuítas tinham. Tinham muitas ideias que os jesuítas criavam, né, ou pensavam, idealizavam, mas não tinha recurso financeiro para isso. E as sobras das cooperativas de crédito financiavam as escolas, os hospitais, os asilos, a construção de leprosários. Então as cooperativas tiveram esse papel fundamental. Tem uma parte interessante da história das cooperativas de crédito que poucas pessoas conhecem. As cooperativas Raiffeisen, na sua origem, não tinham capital social. Não era característica. As pessoas, elas assinavam seu termo de adesão à cooperativa e passavam a ser associadas, sem ter capital. E assim também foi no Brasil as cooperativas de crédito rural, as rurais, até 1968. Por que eu enfatizo as rurais? Porque nós tínhamos cooperativas de crédito no Brasil que podiam ter capital social. As cooperativas de crédito rural, por força de legislação, não podiam ter capital. Isso foi até aproximadamente 1968. Então, o que acontecia com as sobras das cooperativas de crédito rural até 1968? Boa parte da sobra ia para o fundo de reserva e uma outra parcela, 20%, 30%, 40%, ia para obras ou atividades, era o chamado fundo social, para entidades da própria região. Nós tivemos aí em Nova Petrópolis a cooperativa de crédito financiando a fundo perdido a eletrificação entre Linha Imperial e Pinhal Alto, entre Nova Petrópolis e Linha Imperial. Então eram recursos que as cooperativas investiam nas comunidades, como eu disse, a fundo perdido, porque como não existia o capital social, não podia haver distribuição de sobras. Então a parte das sobras da cooperativa ia para o fundo de reserva e a outra parte para esse chamado fundo social. Interessante que passados aí 100 anos, né, o fundo social foi recriado de novo nas cooperativas do Sicredi. E hoje é muito forte. Nós tivemos aí este ano, né, agora em 2020, 18 milhões destinados pelas cooperativas para o fundo social. E ainda em alusão ao apoio que as cooperativas dão às comunidades, nós tivemos agora, recentemente, 12 milhões e 400 mil reais destinados pelas cooperativas do Sicredi para hospitais e entidades de saúde. Então a gente vê quanto a história do passado tem uma relação profunda com o que a gente faz hoje. A gente vê que mesmo tendo trocado as pessoas, né, as lideranças, presidentes, gerentes, a gente continua repetindo coisas que aconteceram. Isso mostra o quanto isso está na essência do cooperativismo. Não está muitas vezes em uma pessoa, em um dirigente. Nós replicamos aquilo que a gente aprendeu, aquilo que os princípios do cooperativismo nos ensinam. E isso é muito legal. Nós estamos na prática dando continuidade a um trabalho desenvolvido não só pelo Amstatt, mas sim que surgiu lá em 1844, na Inglaterra, com os pioneiros Rochdale. Então, hoje, quando a gente fala de propósito, né, o que é o propósito? É a razão de ser, é o motivo pelo qual a gente acorda de manhã cedo para irmos trabalhar. E esse propósito ele já existia lá no passado, talvez ele não estivesse expresso com essas palavras, essa frase que a gente usa hoje, né? E o Sicredi definiu esse ano como propósito construirmos juntos uma sociedade mais próspera. Se a gente olhar o que o Amstatt e outras lideranças jesuítas fizeram lá no início do século passado, eles construíram juntos uma sociedade mais próspera. E isso é interessante, como eu disse, ver o passado e perceber que nós estamos fazendo a mesma coisa hoje em dia. Nós não estamos recriando. E aí, isso não é ruim não estarmos recriando, porque a essência do cooperativismo ela permanece a mesma. Nós vamos sim ter características diferentes em cada região, e aí está a riqueza do cooperativismo, porque as lideranças, ao morarem numa região, percebem não só as deficiências econômicas, mas também as educacionais, como o Mari falou, as questões de saúde, as características, ou sei lá, preocupações com saúde, com segurança melhor.
E isso as cooperativas capturam muito bem. Então esse é o nosso maior diferencial, ser uma instituição financeira da própria comunidade. E isso eu vejo que foi criado assim e permanece assim até hoje. Possivelmente nós vamos estar aí nos próximos 100 ou 200 anos, não nós, mas talvez as pessoas que vão estar nos assistindo lá na frente vão perceber o quanto o cooperativismo continua o mesmo ainda, construindo sociedades mais prósperas. Nossa, Márcio, essas histórias são inspiradoras, né? Tanto o Mário trazendo alguns resquícios, o Márcio a história e a importância das cooperativas no desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. As cooperativas foram criadas para unir o trabalho e o capital, onde alguns associados tinham o dinheiro guardado embaixo do colchão e não sabiam como aplicar esse dinheiro. E outros associados que precisavam do recurso para poder plantar, para poder colher, para comprar sementes, para comprar animais e insumos para desenvolver. E foi com a ideia do padre Amstad que se criou, se uniu o capital e o trabalho, e hoje nós temos a cooperativa como promotora do desenvolvimento econômico, mas não só do desenvolvimento econômico, também do desenvolvimento social. O padre Amstad, com certeza, era um homem muito à frente do seu tempo. Na questão feminina, ele dava voz e vez para as mulheres, como o Mário mesmo colocou. Também ele tinha como bandeira social a educação. E tinha algumas frases que é bonito relembrar e importante para os dias de hoje. A educação é a estratégia do sucesso. Sem educação, não há horizontes. É preciso que nós busquemos a educação para conseguirmos criar e desenvolver comunidades melhores. E Mário, hoje a educação ela faz parte da bandeira social de muitas cooperativas. Queria que tu nos falasse um pouco da importância da educação como bandeira social nos dias de hoje, e não só a educação, mas como também outros projetos na área de desenvolvimento social. Muitas vezes eu me ponho a pensar em 1844, quando lá em Rochdale foi criado oficialmente o modelo cooperativista que nós temos hoje, a criatividade que tiverem aquelas pessoas em inventar algo que dura tanto tempo e não muda. O Márcio mesmo falou, né? Tudo segue, né? Se fazendo e é útil e importante para as pessoas, é muito humano, né? Na época eles falavam na importância da educação, né? Criaram já o quinto princípio em 1844, né? Que as pessoas tinham que aprender para evoluir. E hoje continua se fazendo isso. Então os projetos sociais que tem hoje, né? E dos quais o padre Amstad falava insistentemente e criava mecanismos para exercê-lo através do Volksverein, quando ele criou uma revista chamada São Paulusblatt, que tinha o objetivo de informar as pessoas, né? De terem novidades, né? Poderem saber algo e enxergar o mundo, né? Que estava acontecendo. Então hoje, por exemplo, um projeto tão lindo que existe no Sicredi, que é a União Faz a Vida, que dá uma base para o professor trabalhar a questão da cooperação e da cidadania, algo que torna a escola mais leve, mais humana, mais dinâmica, né? Tão importante isso. As cooperativas escolares, onde os jovens, desde 8, 10 anos em diante, já fazem o exercício do empreendedorismo, né? E da cooperação e da liderança, né, Tiago? Que são todas tão importantes, tão necessárias, líderes, né? Se a gente tivesse padre Amstad, ao menos uma dúzia no Brasil, quanta coisa nos facilitaria a gente pudesse consultar ao vivo e dizer como é que eu vou tirar essa pedra aqui, né? Outros projetos com jovens, como o Conselho Jovem, né? Onde o jovem tem a oportunidade de desenvolver ainda mais a sua liderança, né? E se preparar para assumir na sua comunidade depois
uma liderança positiva, uma liderança cooperativista. Então são todos esses projetos que o cooperativismo oportuniza e que vêm lá de mais de 100 anos e nunca vão passar, tomara a Deus, né? Porque são fundamentais para a gente construir um mundo melhor. E quando a gente fala um mundo melhor, são pessoas melhores, pessoas mais felizes, porque tudo são pessoas. Nada acontece sem pessoa, né? Toda a história, quando a gente fala das coisas que aconteceram, o que foi desenvolvido, né, o que foi construído, foi sempre por pessoas, né? Então a gente precisa que as pessoas sejam melhores, consigam se realizar melhor e que essa passagem aqui, né, que ela é temporária, ela tenha realmente valido a pena e que todos nós pudéssemos deixar um legado, como o Padre Amstad e tantos outros lideranças aqui de Nova Petrópolis e do Brasil, deixaram para os que vêm depois. Quando vão ler a história ou conhecer a história, se inspiram e a partir disso a vida parece que fica mais leve, né? Falando de obras, Heloísa, eu preciso mencionar algumas obras do Padre Amstad que para mim são muito tocantes, sempre me emocionam quando eu falo e lembro disso, e que eram muito humanas e que para ele foram inclusive mais importantes do que a própria criação das cooperativas, né? Porque ele se realizou mais como pessoa, como humano. Uma delas foi a construção do leprosário, onde ele foi o iniciador, com o apoio do governo e das pessoas, evidentemente, né? Onde ele resolveu um enorme problema que não tinha solução. As pessoas que estavam acometidas por essa doença não tinham onde serem abrigadas, não tinha hospital que pudesse acolher, né? Porque haveria contaminação, né? E também nas famílias não poderiam ter convivência, né? Convivência social nenhuma. Então, depois da construção do leprosário, onde foram acolhidas, pessoas preparadas cuidavam delas, né? Com dignidade. Então, mesmo que não se curassem, mas o final de vida deles era com dignidade. Em cima disso, eu lembro muito que quando ele construiu a vila para abrigar os órfãos dos pais leprosos. Em algumas situações, o casal estava contaminado e era recolhido no leprosário. E os filhos ficavam sem ninguém. Então, nesta vila, eram acolhidos essas crianças e pessoas voluntárias foram lá, adotaram eles, né? E criaram. Além disso, obras como a criação do asilo, que era tão importante porque ele via que algumas pessoas idosas não tinham onde serem acolhidas, porque estavam solteiras ou sem filhos, sem aposentadoria. Então, este asilo também acolhia aquelas pessoas, assim como acolhia pessoas com problemas mentais, que era um enorme problema, porque não havia onde serem tratadas alguém especialista, né? Escola para formar professores, né? Entre tantas outras coisas que ele desenvolveu através do Volksverein, esta obra, né, também centenária, né, que a gente pode buscar lá nos trabalhos do Volksverein tanta inspiração para solucionar problemas que a gente tem hoje, problemas coletivos, né, e lá a gente resolver se a gente se junta. A obra do Padre Amstad, ela é interminável, né, inspiradora, e a gente sempre pode buscar lá a nossa inspiração. Quando a gente está meio sem base, né, nós vamos lá e encontramos a solução. Mário, tu não vai acreditar, mas já são 15 minutos para as 10, já estamos nos encaminhando para o encerramento. Chega a ser, eu não sei encontrar qual a palavra mais adequada, mas é injusto falar da obra do Padre Amstad em 1 hora, mas o objetivo era mais ou menos como nós vivemos nas visitas aqui na cooperativa, e a gente fala para algumas pessoas que é impossível conhecer a obra e a vida do Padre Amstad e sair daqui do mesmo jeito que chegou. Então, o objetivo dessa manhã era justamente despertar nas pessoas e essa curiosidade para o novo, para despertar novos conhecimentos. Temos um amigo em comum, né, Márcio, que diz que aquilo que sabemos é o que nos aprisiona. É aquilo que ainda não sabemos que nos libertará.
E o conhecimento é mais ou menos assim, é como a gente está dentro de um quarto escuro num dia de sol, e é triste, e de repente a gente abre a janela e aquela luz toma conta. Então o objetivo principal dessa manhã foi dar um pouco mais de luz à história do Padre Amstad e motivar, porque é óbvio que não é possível em uma hora contar a história do Padre Amstad, mas tu, Mário, e o Márcio puderam dar pitadinhas, e nós temos outros conteúdos como autobiografia, existem já trabalhos acadêmicos bem estruturados que falam sobre a obra do Padre Amstad e de estimular mais pessoas. Quando a gente fala, né, Heloísa, de curtir a página do Padre Amstad, é um movimento de duplo sentido. A gente não quer que as pessoas simplesmente curtam a página e recebam informação. Mas vocês que estão nos assistindo nesse momento e que conhecem histórias, ouviram histórias do Padre Amstad ou do início de suas cooperativas, que possam também interagir com a gente, porque nós queremos ser, sim, um hub de conhecimento da história do cooperativismo e do Padre Amstad. Fazer uma intercooperação também nesse sentido. Falando em intercooperação, queria ler aqui para vocês as mensagens que a gente tem recebido no chat, são muitas, mas agradecer ao pessoal que já tem mandado mensagem também pelo WhatsApp. O Harold Espínola, do Banco Central, está assistindo a gente nesse momento. Harold, um abraço para ti, muito obrigado. Amigos de outros sistemas cooperativos, da Cicobi, da Ailus, da Credcis, da Cressol, da Unicred. É uma alegria poder contar com vocês também nesse momento, porque temos dito que o Padre Amstad ele é o patrono do cooperativismo brasileiro. Portanto, ele representa todos os sistemas e todos os ramos. Ele não é apenas do Sicredi. Sintam-se cada vez mais abraçados e parte desse movimento de difundir a história e o conhecimento sobre o Padre Amstad. Acho que uma parte interessante, né, Tiago, quando a gente fala do Amstad, a gente nunca fala dele como sendo propriedade da pioneira. Exato. Porque ele é muito mais abrangente. Como eu disse, foram 38 cooperativas. E quando a gente fala que ele é o patrono do cooperativismo, olhem pela história que o Mário relata, ele é o patrono de muitas coisas mais. Ele foi o criador do primeiro sindicato de trabalhadores rurais do Brasil. O Bauernverein era a associação dos agricultores. Isso, então ele poderia ser também o patrono dos sindicatos de trabalhadores do país, bem tranquilamente. Falando em visão ainda, tem uma frase que ele usava, e que também é muito atual hoje. Ele dizia o seguinte: devemos produzir mais para exportar mais e importar menos, senão nos endividaremos cada vez mais. Vejam a visão que ele tinha do aspecto econômico também. Então ele falava de educação, ele falava de finanças, ele falava de bem-estar, a gente até fica em dúvida quando que ele falava de religião. Ou quanto que a gente de fato aprendeu, né, Márcio? Quanto tempo passou para talvez se aprender nada ou muito pouco, né? Porque quando ele fala essa história do produzir mais, exportar mais, importar menos, olha a consciência de consumo local que ele traz nessa frase, né? Que é o que nós estamos divulgando hoje ainda. Voltamos a trabalhar essa questão? Voltamos a trabalhar. Então, o objetivo maior dessa manhã, desse nosso bate-papo, era justamente dar luz a toda essa história, que não é de agora, tudo que a gente faz agora, que já aconteceu há muito tempo e que por muitas vezes se repete. Então trazer esse conhecimento às pessoas, agradecer a todos que nos assistem, dizer que a gente está muito feliz, que ficaríamos mais felizes e honrados ainda com perguntas, com interações. A gente vai tentar responder a todos e vai sim responder a todos. Mas eu gostaria de passar para ti, Márcio, porque faltam 11 minutos, e daí acho que cada um pode fazer a sua fala aí 2, 3 minutos tranquilamente, para que tu pudesse deixar a tua mensagem final, teu agradecimento e o que representa esse dia C em especial por tudo que nós temos passado em 2020. O que me vem à cabeça agora é uma questão que eu falei por muitas vezes nesse auditório que nós estamos aqui na Sicredi Pioneira, quando fazia a acolhida de novos colaboradores. E possivelmente muitos que estão nos assistindo hoje são colaboradores também, temos associados, outras lideranças, mas muitos colaboradores também. E várias vezes eu tentava fazer as pessoas perceberem o quanto o cooperativismo ou as cooperativas são empresas diferentes. E por vezes um colaborador, por uma proposta financeira pouco diferente, sai de uma cooperativa acreditando que no mercado lá fora vai ter mais sucesso do que dentro da cooperativa.
Enquanto que a gente vê que quem se engaja no cooperativismo, quem veste a camiseta, hoje nós estamos de camiseta porque está muito frio aqui, né? 3 graus, para é, curiosidade. Mas quem veste a camiseta consegue construir uma jornada, uma trajetória no cooperativismo muito rica. E nós precisamos de pessoas no cooperativismo que estejam no cooperativismo por muito tempo, porque essas histórias, elas não se constroem, não se repassam de forma tão fácil assim. Não. Nós aprendemos ela do Edio Spier, que contou essa história por 30 e poucos anos. Felizmente tivemos o Mário com uma iluminação aí para continuar contando essa história. Mas imagine se as pessoas que entram numa cooperativa saem já no dia seguinte por uma proposta financeira ou por uma ilusão de alguma coisa melhor fora. Nós precisamos de pessoas que estejam no cooperativismo, sim, e que permaneçam por mais tempo, porque o cooperativismo é feito de pessoas, é um conjunto, é um trabalho de pessoas para pessoas. Então, isso é o que me vem à cabeça aqui nesse momento, nessas considerações finais, aproveitando a oportunidade, porque eu sei que esse vídeo vai longe, né, Tiago? Para que as pessoas percebam o quanto nós estamos num modelo econômico diferente. Acreditem no cooperativismo, a gente pode transformar a comunidade, sim. E nós precisamos de cada um, né? A força da cooperação, de todos os 10 mil, 20 mil, ou no caso do Sicredi são 30 mil colaboradores, mas se a gente soma todos os colaboradores de cooperativas do país, nós temos um número enorme, né? Nós temos a condição de transformar o nosso país, de construirmos um país melhor, utilizando o cooperativismo como fonte de inspiração, né? Eu deixo aqui o agradecimento, até pela oportunidade, mas também por todos que estão nos assistindo, né? Nessa manhã de sábado. Nós temos tido muitas lives, né? E escolher o que se assiste ou não se assiste hoje em dia é um desafio. Mas obrigado pelos que escolheram estar aqui conosco. Muito bom. Obrigado, Márcio, pela tua presença e pelo brilhantismo que trouxeste na manhã de hoje. E o padre dizia que precisamos somar esforços em associações, com conhecimento, para que a gente possa ver os sinais dos tempos, né? Se organizar estrategicamente para que a gente consiga realmente passar por todas essas situações. E a situação atual reflete justamente o que dizia a frase do padre, né? Precisamos nos unir para conseguirmos ter força, pensar e sair dessa dificuldade juntos. Não é mesmo, Mário? Eu gostaria de convidar agora, já agradecendo a importante participação do Mário, e deixar uma mensagem final para todos que estão nos assistindo e uma mensagem de motivação, que os dias ruins vão passar, né? E novos tempos chegarão. E esses novos tempos ditarão o que nosso futuro brilhante está nos esperando, né, Mário? Sim. Uma palavrinha final do senhor. O Padre Amsterdam também dizia, não basta concordar, temos que colocar em ação, né? Dizia Perfeito. também, não deixe para amanhã o que podes fazer hoje. Então, a gente fez hoje aí a nossa parte, além da gente gostar, também achamos importante a gente falar para as pessoas cada vez mais se inspirarem também no cooperativismo e encontrar solução. Então, muito realizado, muito grato pela oportunidade. Eu representei a Casa Cooperativa de Nova Petrópolis hoje, que tem o seu propósito, né? Além de desenvolver a educação cooperativista cada vez mais, também a ampliação e a preservação da história material e intelectual do cooperativismo, né? Sabemos o quanto é importante a história, né? Hoje a gente contou a história, né? E buscando as frases, buscando as ações feitas lá atrás e que hoje se replica, né? Então a história é importante. Então a gente precisa ampliar ela, né? E preservar essa história para que os que vêm depois de nós possam se fazer uso, né? E se inspirar também dos que fizeram, né? Dos que construíram esse caminho tão rico, né? Esse caminho que precisamos continuar pisando para que não cresça mato e não seja mais um caminho, né? O caminho da cooperação, o caminho do desenvolvimento humano, das pessoas terem oportunidades de se realizarem mais e encontrarem um verdadeiro sentido nesta vida.
gratidão, a minha palavra por esse dia, que para mim é o Natal do cooperativismo, né? E ter a oportunidade de falar de cooperativismo neste dia, para mim é uma grande realização, e eu só posso dizer gratidão a todos vocês, né? E aos que nos assistiram. Mário, Márcio, muito obrigado pelas palavras, pelas contribuições. Eu gostaria de convidar você, Luísa, nossa primeira vice-presidente mulher da história da cooperativa em 115 anos. Acho que demorou para a gente ouvir o padre, né? Nós mesmos aqui dentro da Pioneira. Mas é uma alegria contar com a tua parceria, com o teu empreendedorismo, com o teu conhecimento, com as tuas habilidades. Tu que inspira tantas mulheres e tantos jovens, tu faz um trabalho espetacular com eles. E acho que muitos estão nos assistindo agora também e gostariam de ouvir as tuas considerações sobre a importância do Dia Internacional do Cooperativismo e o nosso Dia C celebrado esse ano de uma forma diferente, mas não menos especial. Muito bem, a gente, como o Mário disse, se emociona, né, e está com um sentimento de gratidão por todo esse momento, por estar vivenciando tudo isso. E no dia de hoje, especialmente, dia que nós comemoramos o Dia Internacional do Cooperativismo e nos sentimos verdadeiramente cooperativistas, né? Tanto relembrando essa história, quanto pensando em sugestões e ideias para juntos construirmos o presente, mas também ajudarmos a construção do futuro. E os jovens, as mulheres, e não só os jovens e as mulheres, mas como as demais pessoas, os homens, a importância dos homens também nessa participação de construção, mas os jovens especialmente, porque são eles que nas ações de hoje vão conseguir ajudar a mudar, a construir esse nosso brilhante futuro. E nesse dia de hoje, dia que nós temos que comemorar, né, realmente, e pensar na importância das cooperativas para o desenvolvimento das nossas comunidades, a importância das ações que as cooperativas fazem nas suas comunidades, ações econômicas, ações sociais, que justamente antes eu lia o chat, a gente às vezes não divulga, e temos que divulgar mais para que as pessoas percebam de fato que as cooperativas constroem comunidades melhores, e cada comunidade sendo melhor, nós teremos com certeza o nosso Brasil melhor e um mundo melhor. Foi um prazer ter participado dessa live, agradecimento especial a todos vocês que nos assistem e que nos assistirão, e com certeza todos juntos iremos aí termos um futuro brilhante e diferente do que nós estamos vivendo hoje. Muito obrigada. Muito obrigado a todos que nos assistiram, compartilharam desse momento conosco nessa manhã. Um abraço especial a associados, coordenadores de núcleo, conselheiros, colaboradores, colegas presidentes, diretores, o pessoal do CAS, do Sicredi, que está assistindo também. A gente fica muito feliz com a companhia de todos e eu gostaria de simbolizar esse abraço na pessoa da dona Asta Spier, que também nos assiste nesse momento, esposa do seu Ed Spier, citada pelo Márcio, que foi de fato um professor para todos nós. Teve a sua vida tão inspiradora quanto teve o padre Amistad. A Amistad se dedicou ao cooperativismo e dizer para vocês que foi uma honra, assim como é usual, como é habitual para nós quatro falarmos da história do padre Amistad e da cooperativa, também era usual ou habitual a gente nos reunir para trabalhar como estamos aqui agora. Mas publicamente é a primeira vez que isso acontece. É a primeira vez que temos reunido Tiago, Heloísa, Mário e Márcio. E é uma alegria, é um momento importante aqui das 4 cadeiras. Temos 3 presidentes, né? Eu como presidente, mais o Mário e o Márcio como ex-presidentes da cooperativa também. O Márcio hoje fazendo um trabalho maravilhoso de conciliação, de integração na Central, com todas as cooperativas da Central Sicredi Sul-Sudeste. Márcio, muito obrigado pelo teu trabalho. Eu tenho certeza que esse é o agradecimento de muitos colegas presidentes também.
O Mário, que apesar de não mais como presidente ou vice-presidente da Pioneira, segue como conselheiro, contribuindo muito com o propósito da cooperativa, que é juntos construímos comunidades melhores. E a Heloísa falou muito bem, o cooperativismo ele visa unir o capital e o trabalho, porque o dinheiro parado ele não traz prosperidade. Quando a gente movimenta o dinheiro através do trabalho, esse é o verdadeiro pilar econômico de uma cooperativa, a gente gera riqueza, gera prosperidade, gera resultados. E com esses resultados, investindo em saúde, investindo em educação, investindo em coisas importantes para as pessoas, a gente também consegue oportunizar pessoas melhores para as comunidades. Esse é o ciclo pleno do cooperativismo, é quando a gente investe de fato e de forma equilibrada em capital e em pessoas. Então, meu muito obrigado. Encerramos pontualmente às 10 horas da manhã e aproveito essa oportunidade também para fazer o anúncio que agora, encerrando essa live na sequência, ocorrerá o lançamento oficial de um vídeo onde o nosso amigo Ovidio Hillebrand e o Verno Neumann, netos de fundadores, contam como foi o início da cooperativa e como foi toda a história daqueles que nos antecederam. Então, certamente vocês gostarão de ouvi-los, é muito inspirador e espero que todos gostem e possam compartilhar também com seus amigos. Muito obrigado a todos e um feliz Dia Internacional do Cooperativismo.